Boa tarde a todos vocês. Que bom a gente estar junto aqui mais uma vez. Eu fico feliz em a gente estar hoje concluindo a nossa série, né? E poder estar encontrando aqui as pessoas e tal. Hoje, de certa forma, um pouco mais tímidos, que embora esse final de semana também seja feriado, né? Mas os outros anteriores também foram. E tinha mais gente por aqui. Acho que uma turma saiu de viagem, tem turma que está se escondendo do frio, né? Deve estar debaixo das cobertas, uma hora dessa quentinha, né? Mas tá bom, a gente está aqui, vamos aproveitar o que foi separado para a gente. Eu gostaria apenas de também trazer aqui a lembrança de vocês, que essa série é uma série de 4 temas, a gente vai estar concluindo hoje com o tema Liberdades para Lutar, porque a gente veio em uma caminhada desde o dia 8, né, numa jornada de 4 encontros, esse é o 4º encontro, e propositalmente os nossos assuntos aconteceram em dias de feriado. Porque a ideia da série Liberdades foi extrair dessas datas. Em primeiro lugar, na primeira data, a gente extraiu o conceito principal da ideia de liberdade que a Bíblia traz. Em segundo, a gente colocou ali o feriado do dia 8, né? Não, qual que foi o primeiro? Foi o dia 15, a Páscoa, né? Feriado da Páscoa, trazendo as lições de liberdade que tinha nessa data. Depois disso, o feriado de Tiradentes, que a gente tirou dali também o que tinha de interessante. E esse final de semana é o feriado do trabalho, né? Do trabalhador, dia do trabalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Para a gente poder iniciar bem, gostaria de convidar agora para que a gente pudesse fazer uma oração. Santo Deus, muito obrigado por essa tarde. Chegar aqui é um privilégio, mas nós queremos hoje colocar também o nosso coração e nossa mente em tuas mãos, para que o Senhor possa nos transformar de dentro para fora. E nos ajudar aqui a meditar nesses temas que foram separados, para que isso possa ser aí um grande auxílio na caminhada que temos junto contigo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua paz, nos guie e nos ajude, para que também nesse tema tenhamos crescimento. Que o Senhor fique conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre liberdades para lutar. Lutas, né? Então a data do dia do trabalhador, dia do trabalho, é uma data que fala sobre isso com a gente. E como vocês podem acompanhar, vocês todos receberam um guia de mensagem, vocês vão completando. Isso aqui é um resumo que você pode levar para casa da mensagem de hoje e você poder meditar, compartilhar com alguém. No século XVIII, já podemos colocar a primeira parte que vocês vão completar. O mundo foi impactado pelo quê, gente? Vocês se lembram? Século XVIII para XIX, o que estava acontecendo ali na Inglaterra? As máquinas a vapor sendo a ideia do vapor, né, que foi descoberta, como isso tinha um potencial aí de mover as peças, e a partir daí você vai ter muitas máquinas, muitas coisas produzindo. Então o que você passa a ter a partir desse período aí? O período da Revolução Industrial. Pode completar. E foi um período interessante esse período aí. Não só pela questão do impacto que isso trouxe para as indústrias, a começar da Europa, mas depois também a se estender para o mundo todo. E eu acho até interessante isso aí, porque na minha cidade, lá, né, no Juiz de Fora, o pessoal, a gente sempre comenta muita coisa de lá. Eu me recordo de que lá era um grande polo industrial, se tornou um grande polo industrial da indústria têxtil, sendo até mesmo um local, a minha cidade, por onde você anda, você vai ter assim, várias antigas fábricas que foram transformadas em shoppings. Algumas hoje são estacionamentos, outros são grandes mercados, mas eram as antigas lojas. A história, por exemplo, da juventude dos meus sogros, do meu pai, da minha mãe, tudo tem a ver com fábrica têxtil, todos eles trabalharam lá. E dado que na minha cidade ali foi um grande polo então da indústria têxtil, impulsionado também muito pelas questões da Revolução Industrial, que quando chegou aqui no Brasil, chegou pelas máquinas a vapor, mas depois sendo rapidamente substituído já pelas máquinas elétricas. E aproveitando toda a estrutura que se tinha na minha cidade, lá das indústrias têxteis, lá mesmo, próximo de uma cidade chamada Matias Barbosa, tem a primeira usina hidrelétrica da América
do Sul. Fica ali. Então, foi os primeiros lugares ali onde teve bonde, onde teve indústria sendo movida a energia elétrica, foi tudo na região ali onde eu fui criado. Então, isso aí tem muito a ver com a realidade que eu vivi, assim, não daquela época, mas dos reflexos que tudo isso trouxe. Eu me recordo muito bem das histórias que meu sogro me conta, sobre como era a infância dele frente a essas fábricas, essa grande massa de indústrias que começou a existir. Mas eu quero ainda falar um pouquinho do período que aconteceu na Inglaterra. Quando tudo isso surge por lá, e você vai ter aí um grande movimento acontecendo dentro das indústrias. Na verdade, muita gente que morava no campo agora começa a se dirigir para as cidades, e as pessoas vão começar a ir para a cidade, porque agora trabalho é uma coisa que não falta mais. Porque você vai ter grandes indústrias contratando demais, e é óbvio, né? As indústrias, não havia todo o processo de qualificação de quem podia ser empregado, quem não podia, idade, nada disso. Era de crianças a idosos, todos eram contratados a trabalhos de longa duração e todos tinham agora a possibilidade de trazer um salário para casa. E esse salário era trazido, então a média de recursos que entrava, a média salarial da família aumentou. E não só isso, você vai ter ali muita gente agora vindo para a cidade e, de certa forma, ou talvez de uma maneira muito simples, estabelecendo moradia na cidade para poder se trabalhar nas indústrias. Então, assim, ao redor das indústrias e nas cidades, uma grande massa de gente começa a vir. E quando você tem esse movimento acontecendo, em dado momento todos vão ter emprego, mas em algum momento, quando não para de chegar gente, você começa agora a ter muita gente chegando e o emprego, de certa forma, que embora empregasse muita gente para todas as partes dos processos de produção, se empregavam pessoas, agora você vai ter, na verdade, muita gente e gente sobrando. Então, obviamente, começa a se pagar um pouco menos, você começa a ter um pouco mais de dificuldade de conseguir emprego, e esse movimento começa a acontecer em torno das grandes fábricas. E é por essa razão que surge uma classe operária que começa a habitar nas cidades. E essa classe operária começa agora a se organizar em sindicatos, começa a se organizar em processo aí como eu coloquei para vocês aqui, lideranças sindicais, movimentos de trabalhadores, e normalmente liderados por esquerdistas, assim, sempre protestando, sempre contra, porque queria direitos, queria algumas coisas. Muito bem. E esses movimentos começam a surgir, e por onde a indústria começou a se espalhar, óbvio que na Europa isso foi muito forte, mas quando isso também atinge a América do Norte, você vai ter aí muitas indústrias e, óbvio, o mesmo movimento acontecendo. Chegada de pessoas, vão morar perto das fábricas, vão constituir movimentos trabalhistas, grupos sindicais, e esses processos de protesto começam a se tornar muito comuns. No entanto, nos Estados Unidos é onde se tem, na história, o primeiro grande movimento de greve que começa a acontecer. Por exemplo, uma delas foi marcada justamente para o dia 1º de maio do ano de 1886, e foi nessa que começa a surgir a história do nosso feriado. Porque em 1886, você vai ter aí uma grande convocação para que as pessoas pudessem manifestar pedindo, reivindicando os seus direitos. E o principal pedido, a principal reivindicação era que as pessoas agora não tivessem mais uma jornada de 16 horas de trabalho, mas uma jornada de 8 horas de trabalho. Esse era o principal clamor dessa classe operária. Imagine vocês, né, o que não é isso? Imagina trabalhar 16 horas por dia em jornada comum, fora as horas extras, né? Fora as necessidades que às vezes apareciam dentro da indústria. E assim era movido, as pessoas elas estavam ali. Foi marcado então essa grande manifestação. Só que esses movimentos sindicais, essa turma, principalmente naquela época, eles tinham uma voz muito agressiva. Então muita briga, muita coisa acontecia. E essa manifestação, essa greve que teve início no dia 1º de maio, se estendeu por alguns dias, por causa da resistência da polícia. Obviamente eles não estavam sendo ouvidos
tanto pela justiça, quanto pelos seus patrões, e etc. E aconteceu que, logo mais ou menos no dia 3 de maio, houve, dentro dessa manifestação, um indivíduo que jogou uma bomba no meio dos policiais. E essa bomba acabou matando alguns policiais. E quando os policiais vieram a revidar, eles abriram fogo contra a multidão. E ali algumas dezenas morreram, várias pessoas ficaram feridas. Foi como se fosse assim, um grande massacre contra as pessoas que reivindicavam os seus direitos de trabalho. Aquilo ficou marcado. E a partir bem, a greve ainda progrediu por alguns dias, mas esse movimento foi um movimento que ficou marcado e foi, tipo assim, motivador de muitos outros países terem também as suas greves, terem as suas manifestações, e eles começaram a fazer do dia 1º de maio o grande dia de se reivindicar os direitos do trabalho. Então, sempre quando era dia 1º de maio, olha, em memória daqueles que morreram nos Estados Unidos, nós vamos ter agora a nossa greve, porque o dia do trabalhador, o dia do trabalho tem que ser lembrado, dentre outras coisas. E eles começam a fazer tudo isso, e o dia 1º de maio, de certa forma, começa a se estabelecer. Nos Estados Unidos mesmo, nem se tem essa data como uma data existe a pausa do dia do trabalhador, o feriado do trabalhador, isso não tem lá. Mas em diversos outros lugares do mundo isso aconteceu. A França foi o primeiro lugar, depois você vai ter Bruxelas, depois você vai ter aqui no Brasil também, um pouco mais para frente, se consolidando. Só em 1925, a data do dia 1º de maio como o dia do trabalhador. E hoje a gente ainda tem essa data. Mas o que eu acho que é interessante a gente colocar aqui nessa segunda lacuna é que esses movimentos, eles motivaram manifestações e lutas, pode completar o teu guia, manifestações e lutas por direitos trabalhistas ao redor do mundo. E fizeram desse dia um marco das lutas pela liberdade. Muito bem, eu acho que apenas essa abordagem da história traz para a gente agora um fundo muito importante. Porque hoje a gente comemora o dia do trabalho como sendo o dia de folga do trabalhador. Mas nunca foi esse o propósito desse dia. Na verdade, o dia do trabalhador, que a gente comemora pelo menos ficando de folga, ficando em casa, a segunda-feira próxima agora, é muito mais que isso. Na verdade, é o dia que marca o momento em que um dia alguém foi para a rua, lutou pelos direitos, para diminuir sua carga de carga horária, para poder obter direitos em relação ao seu trabalho. Isso marca a morte de muita gente, isso marca as lutas que aconteceram. É um marco muito mais simbólico do que simplesmente um dia de folga para poder dormir até tarde, fazer churrasco com os amigos, ou alguma coisa nesse sentido. É muito mais do que isso. Só que hoje acaba que isso passa em branco. Agora, o que eu quero pegar disso aqui com você é sobre essa parte simbólica de que isso suscita a ideia das lutas, suscita a ideia das manifestações, da conquista e de que o trabalhador ele tem o seu espaço, ele tem o seu direito. Muito bem. Tendo isso como base, fica aqui para mim talvez uma análise interessante. Eu até mesmo pontuei aqui para vocês no 3º parágrafo que eu fiz uma associação bacana de que talvez o melhor assunto para poder se tratar nesse dia é o tema do domínio próprio. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Aqui a gente vem lendo e tem um texto bíblico que eu quero completar com vocês. Vocês podem completar a lacuna aí? De um texto bíblico que diz assim: o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Muito bem. Eles lutaram pelos direitos de poder agora ficar, ao invés de trabalhar 16 horas, trabalhar em quantas horas? 8 horas. Isso permanece até hoje. Algumas categorias que você vai ter um pouco menos de carga horária, alguns um pouco mais, mas normalmente essa é a base. E aí eu fico me perguntando, eles não eram mais escravos do seu
trabalho, da sua jornada de trabalho. Mas para que essas 8 horas livres? Qual o objetivo delas? Você pode pegar um indivíduo que lutou por isso e falar, o que você fez na sua vida agora? Alguns, talvez, daquele tempo, tiraram essas 8 horas livres para beber mais, para vadiar mais, para roubar mais tempo para ser desonesto, mais tempo para fazer o que não deve. Alguns indivíduos já fizeram talvez de escolhas diferentes. São 8 horas livres agora para a gente poder descansar melhor, cuidar do organismo melhor, ficar com a família, para a gente poder, de repente, visitar um amigo, passar tempo com Deus, dentre outras coisas. A gente às vezes ganha algumas liberdades, mas o problema não é a liberdade que o mundo te dá, é a liberdade na forma do seu uso. Você pode ter mais tempo livre, mas você vai usar isso com o quê? Com as coisas que te prendem, que te fazem um escravo da vida, de si mesmo, dos vícios, dentre outras coisas. O conceito de liberdade, ele não está ligado simplesmente numa causa, ele está ligado muito mais no que você vai fazer com a liberdade que você ganha. É uma coisa que está muito mais dentro de você e do que você vai fazer com o que você agora ganhou de mais, ganhou de melhor, do que o mundo te oferece. Você pode obter do mundo mais prestígio, mais poder, mais fama. Você pode obter do mundo muito mais coisas, que você reivindica, coisas que são direitos seus, talvez você não está tendo. Mas quando você tiver isso, o que você vai fazer com isso? Você vai utilizar isso com que conceito? Com o que está dentro de você? Porque às vezes o indivíduo, ele é mais prisioneiro de si mesmo do que das circunstâncias. Então o que você está fazendo? O que as pessoas fazem com a liberdade que o mundo oferece? Elas se tornam somente mais escravas de si mesmas, ou elas se tornam livres em si mesmas? Essa é a principal reflexão de hoje, e eu tenho até talvez aqui uma frase para ler com vocês desse terceiro parágrafo, que diz assim: não importa se aparentemente uma pessoa é classificada tendo liberdade ou sendo escrava, no fim, ela será realmente livre ou não, dependendo do que a domina por dentro. Vejam então os exemplos, a gente vai agora passear por 4 exemplos bíblicos aqui, de indivíduos que se utilizaram da liberdade. Vamos lá? O primeiro deles é o conceito que vocês vão completar aí agora. Está escrito assim: é aquele indivíduo que está em condição de escravidão e é realmente escravo. Está em condição de escravidão e é realmente escravo. E eu trouxe um texto bíblico que eu vou colocar na tela, mas vocês podem acompanhar aí no guia também, que vai falar para a gente sobre isso. Olha só o que diz o texto bíblico. Vocês vão se lembrar da história e da cena, tá bom? Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Passa para mim. Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Esse aqui, gente, é um trechinho da fala do indivíduo que foi crucificado junto com Cristo. Vocês se lembram que sempre quando a gente vê as cenas da crucificação de Cristo, tem 3 cruzes, tudo bem? Tem Jesus ali, considerado na cruz do meio, e você tem um à direita e um à esquerda de Jesus, não é isso mesmo? Um daqueles indivíduos que foi crucificado, ele agora começa a zombar de Jesus. Qual era a condição dele, daquele indivíduo? Ele também era um prisioneiro como Jesus e o outro indivíduo. Mas mesmo preso, ele não deixou de ser irônico, sarcástico, debochado. E vira e fala assim: ei, você aí que não é o Cristo, que deu liberdade para tanta gente, faz o seguinte: por que você não se liberta?
Não chegou a hora de você fazer alguma coisa por você mesmo? Então, o indivíduo já estava preso, condenado, vai morrer, mas tem um problema. Ele, naquela condição, não deixou de ser escravo na mente dele. A mente dele ainda era a mente de um indivíduo prisioneiro das coisas que são às vezes piores. Ele era prisioneiro do sarcasmo, do deboche, de falar mal do outro, de provocar. Ou seja, o mesmo indivíduo que a vida inteira foi de um jeito, mesmo agora, claramente escravo, condenado, ele não deixou de ser o que era, ele simplesmente continuou sendo a mesma coisa. E não desistiu da prisão que ele causou para si mesmo. O que vocês completaram foi, ele estava em condição de escravidão e ele era realmente o quê? Escravo. Quer dizer, ele também não mudou o seu próprio comportamento. Agora, o segundo caso aqui, já é um caso um pouquinho diferente. Pode passar. Vamos completar comigo? Esse segundo caso é o caso de alguém que está em condição de escravidão, mas é o quê? Livre em si. Vamos dar uma olhadinha que texto bíblico é esse, que exemplifica essa ideia? Olha só. O texto diz assim, é o texto de Daniel. Faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, nos dê legumes e água. Passado 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios, mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho do cardápio deles, e só lhes dava o quê? Legumes para comer. Esse texto está dentro de um contexto bem especial. Daniel e seus 3 amigos, eles haviam sido levados como escravos para a Babilônia. A Babilônia era um império daquela época, invadiu o território de Canaã, o território palestino, destruiu Jerusalém e levou aquelas pessoas que moravam ali como escravos para a sua terra. Só que o tipo de escravidão que a Babilônia exercia era uma escravidão interessante, porque eles pegavam as pessoas, os sadios, os mais fortes e tal, e levavam eles para a sua terra para que eles pudessem trabalhar. Inclusive alguns indivíduos que eram muito bons no seu intelecto, eram estudiosos, como Daniel e seus 3 amigos, foram levados como escravos, mas para trabalhar dentro do palácio. Então, eles levavam os indivíduos para dentro do seu palácio e lá eles iam exercer as suas atividades de escravos intelectuais do reino. Então, seriam estudiosos, cientistas, iriam produzir para que o reino pudesse ganhar força. Muito bem. Daniel e seus amigos, eles agora eram o quê, então? Se tinham sido retirados da sua terra à força. Até mesmo o nome deles foi mudado. Eles não tinham mais condições de servir ao Deus deles. Não estavam nem mais na terra deles. Tudo que eles tinham de principal e mais precioso para eles foi retirado. Qual era a condição deles? Escravos. Só que eles falaram assim, bem, eu sou escravo, mas sendo escravo eu não preciso ser a pior pessoa do mundo. Mesmo que uma situação da vida me condicione, me deixe, não sei, talvez pode ser alguma questão na saúde, alguma questão familiar, alguma escravidão que você viva, até mesmo no seu trabalho. Mas você não precisa ser a pior pessoa do mundo porque você está naquela condição. Ou se entregar às piores características para que você viva uma vida correspondente à sua situação. Eu sou escravo? Não vou esculhambar com a vida. Não. Esses indivíduos falaram assim, bem, mesmo que nós sejamos hoje escravos e sejamos indivíduos que estão vivendo hoje fora da sua terra, fora do seu contexto, nós estamos debaixo aqui das ordens de um encarregado do exército, dentre outras coisas, ok. Mas nós vamos fazer uma coisa, quem sabe a gente não consegue manter os nossos princípios, mesmo estando numa situação como essa. Aí o que eles fizeram? Eles conversaram com aquele guarda e falaram assim, olha, eu sei que o senhor está preocupado porque o senhor não pode deixar que a gente perca a qualidade e deixe de produzir. Então, mas vamos fazer uma coisa então? Vamos fazer um teste. Dê para a gente, não dê para a gente nada do que vocês comem. Porque aquelas pessoas comiam coisas muito diferentes do que eles aprenderam que era o correto comer. Então havia muita carne imprópria para se comer que estava na mesa deles.
havia muitos produtos assim que não correspondiam ao melhor tipo de alimentação que eles tinham aprendido. Então eles viraram e falaram, olha, faz um teste com a gente. Coloca a gente para poder comer de água e legumes, a maior variedade que vocês tiverem. Imagine, gente, que não era pouca coisa. Verduras, legumes, sementes, devia ter tudo na mesa. E foi isso que eles comeram. E no final dos 10 dias, eles estavam de que forma? E com certeza mais produtivos do que aqueles que estavam comendo a comida. Então, o indivíduo lá ficou tranquilo, falou assim, então posso deixar vocês comerem a comida de vocês, que eu não vou ter problema de vocês produzirem menos do que os outros. Foi nesse sentido que esses indivíduos se tornaram livres, porque mesmo numa condição de escravos, eles não se renderam à escravidão da mente, à escravidão do ser, à escravidão da razão, à escravidão do que para eles era especial. Eles falaram assim, olha, nós vamos ser indivíduos livres, mesmo que estejamos em condição de escravidão. E isso eu acho que equivale um pouquinho às oportunidades que a gente tem na vida, ou as oportunidades que são retiradas de nós. No primeiro e no segundo caso, ambos eram escravos. O indivíduo na cruz e esses jovens na Babilônia. Ambos estavam já condenados, fadados a um período de tempo ali que não tinha como escapar. Mas o indivíduo na cruz falou assim, não, eu vou ser o pior indivíduo do mundo. Eu vou me deixar ser dominado por tudo aquilo que não presta, porque a minha situação já é ruim mesmo, então eu vou entregar os pontos. Mas o outro indivíduo fala assim, não. Mesmo que a vida me condicione a qualquer situação, eu não preciso ser tão baixo como a vida é comigo. Pelo menos eu vou ser um indivíduo melhor comigo mesmo, com a minha consciência, com o meu organismo. Eu vou ser um indivíduo melhor para poder mostrar para os outros que eu posso ser livre dentro de mim, mesmo que fora de mim eu seja um escravo. Existem pessoas que às vezes estão vivendo situações de plena escravidão. E se entregam, e se comportam de maneira péssima. O indivíduo que agora perde o emprego decide roubar. O indivíduo que briga com a esposa, os filhos, o casamento acaba, e decide agora se entregar aos vícios. O outro que, de repente, teve ali uma grande decepção e chega à conclusão, para que ser honesto na vida? Mas você tem um outro lado da moeda, né? Que você pode raciocinar. Bem, mesmo que a vida Tem até uns ditados assim que são muito comuns, né? Que às vezes as pessoas falam, que é, se a vida me taca pedras, o que eu faço com elas? Construo meu castelo. Então, se você tem a oportunidade, às vezes, de receber tanta coisa, mas você pode ser melhor. Você tem condições de ser livre na sua consciência. Agora, tudo vai depender da maneira como você domina o seu ser, o seu domínio próprio, a maneira como você conduz a liberdade ou a escravidão que a vida te oferece. Porque a liberdade mesmo é uma questão muito mais interior do que exterior. Os dois últimos exemplos, já são exemplos que falam de situações de liberdade. Tá certo? O primeiro diz assim, pode passar. Alguém que está em condição de liberdade, mas é escravo de si mesmo. Será que tem alguém assim? Tem sim, olha o exemplo bíblico aí. Vamos dar uma lidinha no texto? Um homem perguntou a Jesus, mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus então respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Mas quando o moço ouviu isso, ele foi embora triste, porque ele era muito rico. Veja bem, esse texto aí, ele tem bastante detalhes, eu até resumi ali dentro daqueles colchetes, em uma reticências, né, os detalhes desse texto. Jesus, quando encontra com esse jovem, ele faz essa pergunta, né? O que eu tenho que fazer para poder conseguir a vida eterna? E eu acho que isso aqui é a pergunta de muita gente que vive no nosso meio, às vezes na nossa casa, por aqui. A gente sempre encontra com alguém que fala assim, poxa, eu quero viver mais, eu quero viver plenamente, eu quero viver eternamente, eu não quero ser, simplesmente assim, fadado ao que a vida me oferece. Eu quero mais, eu gostaria de ir um pouco mais longe.
Tá certo. Então Jesus se encontra um dia com esse indivíduo e começa a conversar com ele. Jesus até responde para ele, fala assim, olha, guarda os mandamentos. E ele fala assim, mas tudo isso eu tenho feito. Eu sou um indivíduo que observa as orientações de Deus, entre outras coisas. E ele começa a citar todas as coisas que ele fazia. Ele era um indivíduo que não matava, não roubava, não adulterava, não falava mal do próximo, dentre outras coisas. E as orientações de Deus, elas são divididas em pelo menos duas classificações. O amor a Deus e o amor ao próximo. Se você dá uma lidinha no texto, você vai perceber que aquele jovem, ele simplesmente diz sobre as coisas que tinham a ver com o próximo. A gente sabe muito bem que as orientações de Deus quanto ao próximo, elas são importantes. E aquele indivíduo falava, não, isso tudo eu faço. Mas agora Jesus faz uma proposta para ele. Então, está na hora de você começar a colocar Deus em primeiro lugar. Acima de todas as coisas. Porque se você ama o teu próximo, está tudo certo. Mas você precisa agora começar a aprender a colocar Deus acima de todas as coisas. Então eu vou te fazer uma proposta. Deixa o Deus que te domina. Dá tudo para os outros. E eu vou te sustentar pessoalmente. Você vem comigo e nós vamos começar uma nova jornada. Mas qual foi a tristeza daquele indivíduo? Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu sou um escravo de tudo isso. E eu gosto disso. Eu gosto de ser escravo do meu dinheiro. Eu gosto de ser escravo dos privilégios que ele me dá. Eu gosto de ser escravo da tranquilidade. Eu gosto de ser escravo de tudo isso aqui. Só que o problema é que Jesus já tinha dito para ele, isso te faz escravo ao ponto de isso estar em primeiro lugar na tua vida, e não Deus. Então, se você me deixar caminhar com você, mesmo sem essas coisas, eu vou te mostrar que não vai te faltar nada, e você vai ser um indivíduo que vai poder agora ter Deus acima de todas as coisas, e vai continuar fazendo o que já faz, amando o próximo como a si mesmo. Vem comigo. Só que o indivíduo falou o que para ele? Não posso. Simplesmente ele deu meia volta e foi embora. Ele era livre ou não era? Livre, rico, tinha de tudo o que precisava. Só que ele era escravo? Sim. Escravo do quê? Naquele caso, do dinheiro que dominava ele. Gente, há tantas pessoas que ao nosso redor são escravas, da mesma maneira que aquele jovem, mesmo sendo livres na vida. São livres, mas escolhem algumas questões pesadas para se tornarem escravos daquilo. Escolhem ser escravos mesmo vivendo uma situação de liberdade. Estão condicionados à liberdade, vivem a liberdade, só que se tornam escravos porque na sua consciência tem alguma coisa que os prende. Tem gente que é escravo da pornografia e decidiu fazer isso. É livre, não está preso, não tem nada. Se torna pedófilo, está ali. Alguns outros são escravos do dinheiro, como foi dito. Alguns outros são escravos do egoísmo. Alguns outros são escravos da arrogância. E assim, são muitos exemplos. Mas se tornam escravos de algumas escolhas que fazem, mesmo tendo uma condição de liberdade. E eu acho que aqui foi um caso claro disso. Agora vamos analisar o outro caso desse indivíduo que estava em liberdade e fez escolhas para se tornar ainda mais livre. Vamos dar uma olhadinha? Ponto 4. Agora é o caso de alguém que está em condição de liberdade e é realmente o quê? Livre. Vamos ver? Olha o texto bíblico, o que diz. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Um sacerdote viu o homem e tratou de passar pelo outro lado da estrada. Pode passar? Também um levita olhou e foi embora. Mas um samaritano chegou até ali e ficou com pena dele. Limpou os seus ferimentos, colocou no seu próprio animal, o levou para uma pensão, onde cuidou dele. A continuação dessa história diz assim que esse samaritano, ele, quando chegou na pensão, para poder deixar o indivíduo, ele virou para o dono da pensão e disse assim, por favor, você faz o seguinte, eu preciso ir embora, mas você fica com ele aqui, e todas as despesas que você tiver com a estadia dele, pode ficar tranquilo que quando eu voltar, eu pago. Essa história é a história de um indivíduo livre. Esse samaritano não devia nada para ninguém.
esse exemplo que Jesus deu, é uma parábola que ele conta, uma história que ele criou para exemplificar um princípio maior. A gente nota que é uma história que fala muito alto o que a gente está tratando aqui. O sacerdote, ele tinha tudo para fazer, mas ele o quê? Não fez. Ele se tornou escravo de si mesmo, passou, foi embora, falou assim, eu vou mexer com isso aí? Eu não, sou mais eu estou com pressa, vou esquentar a cabeça, não tenho tempo para os outros, então foi embora. O levita, a função dele na vida era cuidar das pessoas, cuidar do povo, ser um líder espiritual, conduzir as pessoas. Falou assim, o quê? Eu vou passar para o outro lado, fingir que nem estou vendo, a melhor coisa que eu faço. Escravo de si mesmo. Agora vem um cara que na verdade era detestado por todos aqueles, e ele fala assim, bem, eu sou livre para poder ir embora, mas eu vou deixar esse indivíduo aqui sofrendo como está? Eu vou passar para o outro lado da rua e vou fingir que não estou vendo uma situação? Claro que não. Naquele mesmo momento ele assumiu a causa do outro. Pegou o outro, tratou dele, colocou no seu animal, tratou das feridas, levou para onde pudesse curar, deixou por ali, pagou as contas, e quando o cara estivesse bem, aí fala assim, não, agora você pode ir. Ele era livre, não devia nada, ele não devia satisfações, ele não era obrigado a fazer aquilo, mas sendo livre, ele tinha algo na consciência dele. Eu preciso continuar sendo quem eu sou. Eu não vou mudar os meus principais valores, independente de quem eu tenha que ajudar. Eu não vou mudar os meus valores, independente de que eu tenha a quem eu precise servir. Eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer. E dessa forma, esse indivíduo garantia que ele continuava sendo livre. Ou seja, eu trouxe 4 exemplos aqui para a gente poder meditar, em que a liberdade é muito mais um conceito de como eu vou lidar com isso e comigo mesmo nessa situação, do que como o mundo vai lidar comigo e comigo na situação. É muito mais o que eu faço do que o que os outros fazem, é muito mais o que eu me dou do que os outros me dão, é muito mais a forma como eu penso, como eu lido com a vida, do que tem mais a ver do que com a forma como as pessoas lidam comigo. Você pode hoje estar sendo escravo de qualquer situação da vida. E lembre-se, escravidão é quando a gente não tem opção para escolher. Você vive uma condição. Ninguém pode te tirar daquilo. Mas você pode ser alguém livre ou um escravo. Escravo quando você se vende à mesma condição que você está. Mas você pode ser livre quando você fala assim, olha, mesmo que condicionado, eu tenho uma mente, a mente de uma pessoa que tem liberdade, a mente de uma pessoa que pode valorizar tudo aquilo que Deus me ensinou. Na última semana, a gente pôde navegar um pouquinho sobre como é que eu mesmo posso me fazer um escravo. Lembram disso? E nós vimos lá que existem várias formas, mas formas também de nós sermos livres. E como é que a gente pode proceder? Vocês sabem que nós estamos gravando essas mensagens, então se você tiver curiosidade, quiser entender um pouquinho mais, todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você pode se aprofundar lá, e lá você vai entender que mesmo que o mundo te faça escravo, você pode ser um indivíduo livre. Mas tudo vai depender da maneira como você se domina, da maneira como você domina suas paixões, sua mente, o que você é e o que você faz. E de igual forma, você pode ser alguém livre. Talvez eu estou falando para alguém aqui que não está vivendo nenhum tipo de pressão. Está vivendo uma vida tranquila, uma vida de boa, está trabalhando bem, está estudando bem, está com as contas em dia, não está brigando em casa, está feliz no casamento. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está tranquilo em tanta situação da vida. Então eu te digo, apele para que você tenha um bom domínio próprio. Se eduque nesse sentido, sabe por quê? Porque para a gente se tornar escravo de pequenas situações da vida é uma questão de um passo, uma escolha, um momento. E isso é péssimo quando as pessoas adotam para a sua vida. O meu conselho para você é que você seja livre, mas principalmente em sua cabeça. Principalmente aqui dentro. E agora talvez fique assim uma pergunta, mas como é que a gente vai balizar isso? Como é que a gente vai realmente ser livre? E eu talvez aqui volto para poder responder isso, as perguntas que eu fiz aqui no início. E que está aqui no nosso último parágrafo, e diz assim, para que ter mais liberdade?
Para que ter mais tempo? Para que ter mais cultura, conhecimento, formação? Para que ser mais livre nesse sentido? Para quê? Porque tudo isso, se você não tiver domínio próprio, é você ter mais espaço para ser menos. É por isso que Deus te oferece, vamos completar? De que forma? De graça. Esse dom, o dom do domínio próprio. Quando a gente lê o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, a gente vai encontrar lá que Deus nos deixou o seu Santo Espírito, do qual eu falei na última semana. O seu Santo Espírito, que vai ser para nós o doador de dons. Dons são presentes, presentes de Deus. Um desses presentes de Deus é o domínio próprio. O indivíduo que caminha com Deus passa a ser um indivíduo mais paciente, mais amoroso, mais bondoso, mais perseverante, e passa a ser um indivíduo que tem domínio próprio. E o domínio próprio é o que pode garantir a liberdade para todos nós. Nas últimas semanas, nós estivemos aqui falando sobre diversas situações. A Páscoa, aquela escravidão, onde o povo nasceu daquele jeito, mas por meio de algo que veio de fora até eles, que veio de Deus para eles, uma liberdade foi alcançada. A segunda situação foi de Tiradentes. Pessoas que viviam em determinada condição de escravidão aqui no Brasil, toda aquela opressão e condicionados a isso. Por causa de uma iluminação de conhecimento, os indivíduos protestaram contra aquela condição e um movimento de libertação começa a acontecer. Em terceiro lugar, a escravidão da vida, que está ligada ao domínio próprio que as pessoas às vezes não têm, é uma coisa que pode ser resolvida quando a gente recebe o Espírito Santo em nossa vida para nos ajudar a raciocinar melhor, decidir melhor, nos controlar melhor. Vocês notaram que tudo isso é uma coisa que vem de fora para nós? A escravidão lá no deserto, no período de Páscoa, a liberdade veio de Deus, veio de fora, levantando um libertador, enviando as pragas, alertando e tal, a cerimônia da Páscoa, a cerimônia da libertação. Veio de Deus para eles. Da mesma coisa aconteceu no período do Tiradentes. O conhecimento que brotava na Europa através do iluminismo, nós conversamos sobre isso, agora vem para essa turma e quando eles agora despertam para a liberdade que eles precisam alcançar, eles falam, nós não queremos mais, tudo bem, um indivíduo foi morto, foi um mártir, mas sabe, algo que veio de fora. E eu conversei com vocês que o conhecimento que a gente passa a obter em Deus é algo que tem um objetivo, nos fazer mais livres para tomar decisões e se posicionar perante o mundo. Vem de fora para nós. E mais uma vez, a escravidão da nossa mente, do nosso interior, que faz com que a gente, mesmo em condição de escravidão ou liberdade, possa ser livre ou ser escravo. E isso é uma coisa que vem de Deus para nós. A conclusão da minha série, Liberdades para Todos, é que Deus vai conceder para mim e para você, sempre, muita liberdade. Mas não se esqueçam disso. Quem concede a liberdade? É Deus. A liberdade que a gente pode obter em Deus é uma liberdade diferente de todas as outras que eu e você podemos criar para nós. A gente pode simular situações de liberdades, mas se eu não for um indivíduo equilibrado para ter o meu domínio, para poder entender que eu preciso de conhecimento, para poder entender que eu dependo de Deus para ser livre, até mesmo do que me faz escravo nessa vida, que é a condição mortal, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então aqui está patente para todos nós, as liberdades que Deus dá, é uma liberdade para que eu e você sejamos livres nele, dependendo dele, querendo mais dele, porque assim a gente se torna mais capaz de lidar com o que ele quer dar para a gente. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa te libertar de alguma escravidão que você tenha dessa vida, alguma condição que você vive, seja difícil de lidar com isso. Que Deus abençoe a tua vida e te dê bastante condições de ser alguém com domínio próprio, para que você seja livre, em primeiro lugar, aqui dentro, independente do que o mundo te oferece, porque é o desejo de Deus para mim e para você.
Que Deus te abençoe, te guarde e te dê ainda muitos bons momentos aqui de reflexão. A partir da próxima semana, o Sabino estará nos guiando em uma nova série. E depois disso eu retomo com vocês numa série que daqui a pouquinho vocês vão já ficar sabendo, que é uma série que começa a partir do dia 20 de maio. Que Deus abençoe a você, abençoe a todos nós. Depois dos momentos que tivermos aqui, nós teremos um coffee break aqui em cima, como sempre, ok? Já está posicionado lá em cima. Eu gostaria de fazer uma oração, mas antes de vocês subirem, eu tenho aqui a oportunidade hoje de apresentar para vocês o pastor Wally, tá certo? E ele vai fazer aqui uma menção de algo que é muito importante. Algumas pessoas, elas conhecem o encontro e estão acostumadas a apenas ver os movimentos que nós fazemos apenas como encontro. Dentre todas as outras coisas, né, os ministérios que temos aqui, como o Mexa-se, como o TA, como o Infantil, como o ECC, dentre outros que nós temos aqui, como o do Sênior, dentre outros. Mas eu queria só dizer uma coisa para vocês. Essa comunidade de fé, ela se estende a outros projetos que vão muito mais longe do que nós pensamos. E é sobre isso que o Oli vai falar para a gente daqui a pouquinho, após a oração. Tudo bem? Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia de hoje? Santo Deus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer porque nos presenteia com a liberdade. Muito obrigado porque a liberdade hoje, ela é uma condição em que o Senhor nos coloca. A condição de escolher e fazermos boas escolhas. A condição de recebermos isso, porque isso vem de Ti para nós. A condição, ó Deus, de sermos munidos de conhecimento para decidirmos melhor. E a condição, é claro, de fazermos isso com domínio próprio. Ou seja, temos liberdade para lutar. Às vezes lutar contra nós, lutar contra o mundo, lutar contra as possibilidades que não correspondem à Tua vontade. Não são melhor para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a Tua paz. Fique conosco e nos guarde e nos ajude a sermos livres de uma vez por todas e nos presenteie com essa liberdade quando o Senhor vier também. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.